Bora, meu povo! Hoje mais um Comente Bíblia e estou aqui com a minha filha Adassa, que vai fazer uma participação comigo aqui. Bom, queria só falar para você que a leitura de hoje vai estar na página 1121 da Bíblia em Ordem Cronológica. O primeiro texto está em Lucas, capítulo 22, do 24 ao 30, onde fala de uma discussão a respeito de quem seria o maior. Vamos fazer a leitura aqui, então, do primeiro texto, em Lucas 22, do 24 ao 30, onde diz que surgiu uma discussão entre eles acerca de qual deles seria considerado o maior. Eu quero só fazer um rápido comentário aqui nesse primeiro versículo, porque, veja bem, se formos montar a cronologia direitinho, nós falamos no último vídeo sobre a Páscoa, né? E agora nós estamos falando sobre a ceia do Senhor, que é algo totalmente diferente. A Páscoa aconteceu antes da retirada do povo do Egito. E aí, no final da Páscoa, quando Jesus dá um pedaço de pão molhado, né, com molho para Judas, e vai fazer o que você tem que fazer, na verdade o diabo já tinha entrado nele, e na verdade Judas já tinha acertado com eles, né, com os religiosos, sobre entregar Jesus, e estava esperando só um momento. Os outros achavam que era só tipo, para ir comprar alguma coisa. A outra coisa que eu estava comentando com a Manu aqui, era que assim, a gente às vezes vê aquela questão da moral espiritual, né? E João ele sabia, Jesus falou para ele quem era o traidor. Não sei, nem me interessa se ele disse para Pedro ou não, mas João é o único que sabe duas coisas terríveis sobre Judas. Primeiro, João diz que ele era ladrão e roubava o que se colocava na bolsa. Agora, Jesus disse ele, traidor, quem é? Esse cara que está aqui, aqui eu dei um pedaço de molho, é ele que é o traidor. E você não vê João, sei lá, com aquela mesma atitude de Pedro. Pedro mataria, com certeza. Ele é impossível. Mas João sabia que Judas era ladrão, não fez nada. Não tomou. Não acusou, né? Isso, não acusou. E agora João sabia que ele era o traidor. Quer dizer, para mim, para qualquer pessoa seria demais. Mas sabe aquela mesma história do Davi? Não, o mesmo Deus que me ungiu rei, ungiu Saul rei. Então que o Senhor tire ele. Senão eu não tenho que fazer nada contra ele, porque ele vai se destruir sozinho mesmo. Hein? Interessante também que os religiosos, eles eram tão religiosos que não pode curar no sábado. Mas matar uma pessoa não tem problema. Não pode curar no sábado, mas... Matar uma pessoa não tem problema. Não tem problema nenhum. E justamente uma pessoa que não tinha motivo nenhum. Né? Ele não tinha motivo de acusação. Eles estavam procurando, conspirando para conseguir um motivo de matar ele. E não tem problema, tá tudo bem. Não tem problema, é isso. Aqui, outra coisa. O momento em que eles deixam para decidir quem é o maior é um momento muito ruim. É um momento muito ruim, gente, porque Jesus está no finalzinho ali e dizendo, olha, um de vocês vai me trair. Não tem nada a ver com o fato deles saberem que Jesus ia morrer. Pelo que a gente tem visto aqui, eles não aceitavam essa ideia. Não entrava na cabeça deles que Jesus ia morrer. Pedro, por exemplo, chegou a repreender o mestre. Disse, não, o mestre disse, nós estamos para Jerusalém, eles vão me torturar, vão me matar, mas eu vou ressurgir no terceiro dia. Eles não aceitavam isso de forma alguma. Porque quando eles declaravam que Jesus era o Messias, o que estava na cabeça deles era, agora acabou para Roma. Agora é o milênio. Agora é o descendente de Davi que vai se assentar no trono e ponto final, acabou. Agora é nós. Entendeu? Eles não entendiam essa parte. Então, a ideia de ser maior não é em virtude de uma possível falta de Jesus. Pode ser que tivesse ligação com aquilo que você falou. Né? Eles, com o fato de Jesus ter dito que um deles era traidor, então... E aí eles começaram a investigar entre si. Não, se eu sou o maior, eu nunca faria isso, né? O maior então, o menor seria o que teria traído. Na ideia, na concepção, na ideia deles, o menor, ou que tem uma função inferior, esse seria o que possivelmente seria um traidor. Ou então... ou menos honrado. Ou então, também, Satanás podia estar tentando levar mais um, né? Porque ele traz divisão. Então, eu já consegui levar um aqui para fazer o que eu quero. E aí eu vou aqui ver se eu consigo ou trazer mais um, ou então casar aqui uma divisão. O bicho ruim nunca está satisfeito com o que ele faz, né? A outra coisa interessante é um momento, não é o momento dessa discussão, colocado cronologicamente aqui na Bíblia, né? Nós estamos explorando. Aí Jesus, para justificar essa questão deles, né? É interessante, Jesus está se esvaziando, Jesus está se colocando como menor. E está no finalzinho aqui, ele está cumprindo o propósito do Pai, e os caras querem saber quem é que é o maior no meio deles. Mas isso também já estava bem definido, até pelos lugares onde eles se assentavam, porque mesmo que, conforme Jesus
eles não fossem declarados por Jesus como maior, cada um procurava um lugar que achava que se adequava, que tinha honra para isso. E pelo que nós vimos no último vídeo, Judas estava ao lado de Jesus, assim como João estava no outro lado de Jesus, do tesoureiro e do discípulo amado, né? Bom, dizem os historiadores que Pedro estava lá no lugar menos... Lá na ponta, né? Na ponta de menos honra. Eu acho que ele estava sentido com alguma coisa que Jesus falou. Pedro era impossível, falava muita besteira. Né? Então, eu prefiro Pedro do que Judas. Bom, vamos lá então. Versículo 25 diz que Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. E Jesus está dizendo que não serão assim. Não serão assim. Mesmo assim, as pessoas querem que seja assim. Porque o exemplo que a gente vê ao redor contamina, manipula, influencia, domina e governa a nossa mente. Né? Olha só. Entre nós não pode ser assim, é ordem do Senhor. Ao contrário, o maior de vocês deverá ser como os mais jovens, ou os de menor honra, né? Os menos experientes. E aquele que governa como o escravo que serve, né? O que serve a todos. Pois quem é o maior? O que está na mesa ou o que serve? Não é o que está na mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como o meu pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber na minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as duas tribos de Israel. Isso é muito legal. Isso aqui foi durante a ceia. E olha o detalhe, Judas não está aqui não. Judas está aqui não. Olha, na ordem cronológica, Judas saiu para ir conversar os detalhes. Tipo assim, ele tinha deixado certo de entregar Jesus no momento adequado. Ele reconheceu o momento adequado. Quando Jesus deu um pedaço de pão com molho para ele, Satanás entrou nele e Jesus disse: ei, você tem que fazer, faça logo. O próprio Senhor Jesus está dizendo aqui para Satanás qual é o momento adequado de trair. Né? Porque ele saiu para ir combinar o local e o horário de pegarem Jesus. Ele sabia que depois da ceia, ou depois da Páscoa, melhor dizendo, depois da Páscoa, Jesus iria para onde? Ou iria para a casa do Lázaro ou para o Getsemane. Então, como era Páscoa, Jerusalém ficava cheio. Então ele iria ficar no Getsemane. Judas saiu para entregar. Interessante que, em momento algum, Jesus ele estabelece alianças que venham a privilegiá-lo, né? Porque, em momento algum, ele recriminou Judas ou o afastou ou tratou diferente. Ele estabeleceu uma aliança com ele, assim como todos os outros. Então, Jesus não é privilegiado, em momento algum, na aliança que ele faz conosco, né? Dizem alguns comentaristas teológicos, bíblicos, que dificilmente alguém encontra o local onde Jesus chamou Judas. Eles dizem, parece que Judas entrou de gaiato. Eu não sei com base em que, mas dizem que assim, o chamado de Mateus, é claro, ele estava na coletoria. João e Tiago, Pedro e André, é claro, Jesus já tinha deixado acertado, sabe, quando for, vou passar aqui, vocês vão comigo. Deixaram os barcos com os pais, né, pai de João, Tiago, chamado Zebedeu, e seguiram Jesus. E outros mais, ficou claro. Não, o chamado só é claro para alguns do primeiro grupo, né? O chamado pessoal de Jesus. Porque, por exemplo, André encontrou Felipe, Natanael, Jesus conversa com ele. É o primeiro cara que declara que Jesus é o Cristo. Meu Senhor e meu Deus, só esse Cristo. Então, nem Natanael, que é o Bartolomeu, está muito clara a questão do chamado. Então, as pessoas dizem assim que Judas não foi um dos que foi chamado diretamente por Jesus para compor o primeiro grupo, o grupo mais próximo, mais íntimo. Porém, Judas se torna o tesoureiro. Que querendo ou não, tinha que estar bem próximo. Tendo Mateus, né? Mesmo tendo Mateus ainda ser olha aí, Judas, olha para lá e fala. Mesmo tendo Mateus ainda ser Judas, o tesoureiro. Mateus trabalhava na coletoria. Gente, me responde isso aí. Por que Judas é o tesoureiro? Mateus trabalhava com isso na coletoria. Tá errado? Tá. O cara já entrou de gaiato, sem ser chamado pessoalmente ou diretamente pelo Senhor, e vai exercer uma função que é importantíssima para o grupo, porque mulheres de homens extraordinariamente ricos, né, da época, essas mulheres mantinham o ministério de Jesus. Se você for olhar aí, rapaz, naquele negócio da multiplicação dos pães, eles chegam a dizer o que seria 200 denários para... 200 denários hoje, gente, 20 mil reais. Se for colocar bem baixo, 200 denários, 100 reais. Né? Uhum. Era o que tinha na bolsa. E ele roubava. Bom, mas vamos falar do contexto de aliança, que é o seguinte.
Até a Páscoa aconteceu por causa da aliança mosaica, né? Teve a aliança abraâmica, teve a aliança de Deus com a aliança feita lá com Noé e todos os descendentes, o reset da criação. Aí teve todos esses outros. Fala aí, Bebizona. Não, eu queria só ressaltar essa parte das alianças, porque na Bíblia, todas as alianças, elas têm critérios, têm pilares, né, de como se estabelecer uma aliança. E os três que a gente vê em todas as alianças, seja de Abraão, seja de quem for, requer um juramento, requer objetos memoriais e testemunhas, né? E também sacrifício, né, pai? Sim. Isso entre Deus e os homens. Quando é homem, é uma refeição. Por isso é que Paulo diz que não vos associeis com aquele que dizendo seu irmão foi idólatra, valente, maldizente, perdeu. Com esse tal, nem com mais. Ou seja, quando é homem e homem, sempre tinha um acordo. Mesmo que fosse um acordo de paz ou qualquer coisa, sempre terminava com uma refeição. Sim. E aí, Deus ele sempre tenta restabelecer essa aliança com o homem, né? Ele não desiste dessa aliança que ele firmou lá no começo, ele vem tentando reatar. E o único momento que ele realmente consegue reatar essa aliança é em Cristo. Sim. No Antigo Testamento, já ouviu falar em oferta pacífica? O sacrifício de oferta pacífica ou oferta de comunhão? Era exatamente isso. Era como a família chegava com um animal, sacrificava ao Senhor, o sacerdote pegava uma parte dele, e não era holocausto, era uma oferta pacífica, ou seja, de comunhão, de paz, tentando reconciliar. A crença deles é que Deus estaria participando daquela refeição com eles ali, comendo aquele cordeiro, aquele animal assado diante do Senhor ali no altar de bronze, né? Justamente. Ele foi muito tempo tentando isso, mas não funcionou não. E aí, em Cristo, a gente não vê tão claramente, porque não acontece como nas outras alianças. Tipo, no momento da ceia, ele não foi lá erguer uma pedra e ungiu a pedra como forma da aliança, né? Ele deixou a ceia e deixou os discípulos como testemunha, as próprias testemunhas daquela aliança que ele estava firmando com eles, né? E até hoje, a ceia, ela é um memorial dessa aliança que Cristo firmou conosco, né? E ele também fez o juramento de estar conosco todos os dias e muitos outros, né, pai? É interessante. Dessa aliança. E é interessante quando fala em contexto de aliança, porque as coisas do Velho Testamento são sombras, né, das coisas superiores, das coisas do Novo Testamento. Sim. Jesus é apresentado no Novo Testamento como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, é o sangue do Cordeiro que era colocado no altar do sacrifício, no altar do incenso e lá, bem pertinho da água. Nós vamos ver daqui a pouco, por exemplo, sobre Jesus lavando os pés dos discípulos. Mas lavar os pés era algo que era feito quando alguém chegava de casa, depois de caminhar um caminho extenso, pé tá sujo, machucado, tá dolorido. Calejado. Isso, então até pessoas que chegavam à minha casa, o escravo, o servo menor da casa, o diácono, teria que ir lá fazer esse serviço. Geralmente o senhor da casa saía para supervisionar os trabalhos de outros. Quando chegava em casa, ele se assentava à mesa, e não era uma mesa assim alta, era no chão mesmo, tá? Tipo uma almofada. O cara sentava lá no chão e ia ser servido, enquanto outros lavavam os pés dele. Sim. É interessante isso. Então, a ceia, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos na ceia, está deixando entender o quê? É um início, a Páscoa é um início de caminho. A ceia já é assim, você acabou de chegar na terra da promessa, deixa eu lavar seus pés. Você acabou de chegar em casa, deixa eu lavar seus pés. Quando Jesus escolhe, nesse momento em que eles estão querendo saber quem é o maior, Jesus escolhe lavar os pés dele, também Jesus está dizendo o seguinte: esse é o lugar de vocês. Vocês chegaram no lugar de descanso, eu vou dar descanso para vocês. Não se preocupe com quem será o maior, porque o maior, né, é o Senhor. E normalmente também, quando a gente está seguindo viagem, a gente não vai voltar a trilhar o mesmo caminho, né? A gente vai para outro lugar. Vamos supor, né? Tô indo para Fortaleza, eu paro ali. No meio, né? Lá no Nelson Lee, Cristais. Eu vou parar para continuar seguindo a minha trilha. E muitas vezes o Senhor ele nos estabelece uma parada para que nós possamos recalcular a nossa rota. Isso, né? Tipo, ele pode ter feito isso para marcar que, tipo, vocês estavam caminhando de um jeito até agora, mas daqui para frente, vocês vão caminhar um novo trajeto, né? Um novo caminho. E o interessante, sabe o que é que o politicamente correto também cai aí. Se a cronologia bíblica estiver correta, Judas não estava lá. Judas participou da Páscoa. Final da Páscoa, final do jantar. Ele sai. Jesus não lavou os pés de Judas. Judas estava indo entregar Jesus. Inclusive, estava endemoniado. Ou seja, endiabado mesmo, né? Endemoniado. O próprio Satanás, o diabo dentro dele. Então, Judas não estava ali. Pelo menos pela cronologia aqui, tá? É bem interessante isso tudo. Ok? Então é isso, gente. Muito obrigado por estar conosco, ter visto esse vídeo até o fim. E amanhã tem mais Comente Bíblia, se o Senhor nos permitir.